Muito boa noite para você, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. São 19 horas e 31 minutos. Programa Esporte Show ao vivo nesta segunda-feira, 22 de junho de 2020. Pois é, uma data especial para você, torcedor do Paulista de Jundiaí. Como sempre, toda segunda-feira o programa Esporte Show ao vivo trazendo um convidado especial. E nessa noite não será diferente. Nós temos aqui nada mais, nada menos, você já está vendo aí na descrição da nossa chamada, um convidado aqui, campeão pelo Paulista de Jundiaí, no título mais importante da história dos 111 anos do Galo de Jundiaí. Nós estamos falando de Lucas, o lateral campeão pelo Paulista. Comigo nessa noite também, Ednei Andreotti, que vai participar conosco desse bate-papo. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo ao programa Esporte Show, é um prazer tê-lo conosco. Tava para sair já há algum tempo, hoje não tem jeito, né? Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio, boa noite, Ednei, boa noite a todos aí que estão acompanhando aí do Esporte Mais. É um prazer grande estar falando com você, muito feliz mesmo, ainda por ser uma data tão especial como hoje. Pois é, a gente já conversou aqui, nós temos um quadro chamado de 1 a 11, né, e desse de 1 a 11 é bem sugestivo. Já trouxe aqui o Rafael Bracali, já trouxe o Thiago Martinelli, já tivemos o Thiago Almeida, o Fábio Vidal, já tivemos também aqui o Amaral, tivemos o Douglas, e tomei uma dura durante a semana, Ednei, que semana passada nós falamos o nome de todo mundo, eu não falei do Douglas, rapaz, ele me cobrou no meio da semana no WhatsApp, falou assim, como é que você falou, todo mundo esqueceu o meu nome, rapaz? Então, nesse quadro de 1 a 11... Olá, falou pro Lucas quem que foi o caso da semana passada? Beleza, galera? Será que você conhece o Andrezinho Kerber, o Andrezinho do futsal, né? Com certeza conheço o Andrezinho, rapaz, cheguei a jogar com o Andrezinho ainda na base também do Paulista aí. Andrezinho também é um grande parceiro nosso aí. O Andrezinho esteve com a gente aqui na última segunda-feira, contando sua história, teve na Espanha, em Portugal, foi muito bacana. Então esse quadro de 1 a 11 vem trazendo aí jogadores, principalmente os jogadores que fizeram história aqui no Paulista de Jundiaí, e hoje a gente tem o prazer de receber então o Lucas, lateral direito, nascido em Jundiaí, como é que é, Ednei? Do bairro do Rio Acima? É isso aí, né? É isso aí, todo mundo conhece o Lucas do Rio Acima, pô. Boa noite para você também, legal, né? Boa noite, Júlio, boa noite, Lucas, boa noite, amigos da Rádio Esportes Mais. Cara, aos poucos, eu acho que isso aqui vai engrenar, depois que voltarmos para os estádios, esse programa acho que dá para a gente engatilhar, hein, Julião? Tá ficando legal, tá ficando bacana. Hoje, cara, não tem o que falar desse cara aí, né? Bom, para você que nos acompanha e não conhece um pouco da história do Lucas, eu estou colocando aí no rodapé, ele saiu aqui do Paulista de Jundiaí, passou por vários clubes aí pelo Brasil também, jogou no Juventude, jogou no Sertãozinho. O Sertãozinho foi onde ele encerrou. Você teve várias passagens aí pelo Sertãozinho também, né, Lucas? Já você vai falar também, Comercial, Ferroviária, o Nacional. Eu tô achando que o Nacional teve algum ex-jogador aí que andou te ajudando também, viu? Porque eu conheço outros jogadores que foram parar no Nacional lá em Manaus. Foi meio coincidência aí. Eu vi que você foi jogar lá no Nacional. Você chegou a marcar gol lá no Nacional, foi isso? Ah, marquei uns gols lá, cara. Fui lá, acabei tendo uma passagem curta lá. É isso que eu ia perguntar. Uma passagem curta e mesmo como lateral conseguiu marcar. Diz que a estrutura do Nacional é bacana lá, né? Bacana, Júlio. É um time grande da capital, cara. Eu fui lá junto com o Tarcísio Pugliese, né? Ele acabou me levando pra lá. E tive uma passagem de 2, 3 meses só para a final da Série D. Mas acabei indo muito bem lá, cara. Acabei fazendo alguns gols lá, a torcida acabou tendo carinho por mim também. E é um clube muito legal de se trabalhar também. Eu brinquei de algum empresário em comum. Show, jogou no Paulista e uma época ele foi jogar lá em Manaus, no Nacional, com o apoio do Julinho. O Julinho fez uma ponte aí com alguns amigos, aí eu tô brincando aqui que de repente vai que o Julinho tenha dado também uma cutucada aí. Mas, Lucas, fala um pouquinho do seu começo de carreira. Você saiu
Bom, você é de Jundiaí, você falou do futsal com o Andrezinho, você jogou futsal também em Jundiaí, você só foi direto para o campo. Conta um pouquinho desse seu início de trajetória para quem não conhece a história do Lucas, apesar que eu acho pouco provável aqui em Jundiaí alguém não conhecer a história do Lucas lateral. Conta um pouquinho para a gente aí. Bom, Júlio, eu sou nascido em Jundiaí, né? Criado ali no bairro do Rio Acima, igual o Dinei falou aí, né? Criado ali no bairro do Rio Acima. Tive o início no futebol na Esportiva Jundiaiense, junto com o Dedé, saudoso Dedé. A gente disputou os campeonatos da cidade aí. Acabei fazendo uma avaliação para o Paulista, né? Naquela época ainda era infantil, juvenil, juniores, né? Acabei passando com o professor Lázaro. Fiz a avaliação, passei, acabei ingressando no Paulista em 94 para 95. Depois começamos a treinar no estádio lá, junto com as categorias maiores, aí conheci em 95, 94, 95, conheci Julinho, Humberto, Jeff, Thiago Martinelli, conheci a galera toda aí, pessoal excelente, onde criamos uma amizade eterna e até hoje são muito amigos desse pessoal, toda dessa geração. E fiquei na categoria de base até estourar a minha idade, viu, Júlio? Eu não fui um atleta que antes de estourar a idade eu estive no profissional, treinava às vezes com o profissional, mas fui desfrutar do profissional mesmo quando estourou a minha idade. E aliás, eu acabei sendo emprestado para o Sertãozinho, né? Tanto que eu considero o Sertãozinho em 2000 para 2001 como o primeiro clube profissional mesmo meu. Eu vim para cá, ainda era aquela época, era B1 ainda, não sei se você lembra, tinha B1, B2, sim. O Sertãozinho era B1, acabamos subindo para a Série A3 aquele isso ano. 2000, eu fiz um campeonato... 2001, né? Foi isso a época 2001. Aí acabei fazendo um campeonato excepcional aqui, muito bom mesmo o campeonato, tanto que todo mundo aqui em Sertãozinho acabou tendo um carinho enorme por mim aqui. Acabei voltando em 2002 jogando a Série A3 aqui, aonde conheci minha esposa, acabamos casando. Em 2002, acabei retornando para o Paulista, aí foi diferente. Foi a pedido do Edu Palhares, que assistiu um jogo meu pela TV, fui muito bem naquele jogo, acabei retornando para o Paulista, aí é onde eu comecei. Zé Teodoro me deu a primeira oportunidade, depois veio o professor Giba, que eu tenho um carinho enorme pelo professor Giba, cara que, para mim, é o melhor treinador que eu tive durante a minha carreira. Aí foi acontecendo as coisas. Fiquei de 2002 a 2006 no Paulista, onde nós conseguimos essas campanhas maravilhosas aí, principalmente em 2004, né, que fomos vice-campeões paulistas, e coroando em 2005 com o título da Copa do Brasil. Na sequência, fui emprestado para o Juventude, voltei no final do ano, no ano seguinte, 2006, jogamos a Libertadores da América, aí saí em definitivo, 2006 saí em definitivo, acabei indo para o Clube do Remo, onde fiquei lá um ano e meio, até 2007, depois voltei para o Sertãozinho em 2008, fui para o Gama em 2008, aí comecei a dar uma rodada, voltei para o Paulista em 2009, saí do Paulista em 2010, onde jogamos a primeira divisão, aí comecei a dar outra rodada, fui para Chapecoense em 2010, joguei a Série C lá, fui para Manaus, no Nacional de Manaus, 2011. Isso, estive no São José dos Campos em 2011, fui para o Uberlândia em 2012, aí voltei que fiquei em Sertãozinho em 2013, estou em Sertãozinho desde 2013, fiquei como atleta até 2016, tive uma lesão séria de tendão de Aquiles, acabei rompendo o meu tendão, me preparei para voltar, mas nesse meio termo muitas coisas aconteceram, tinha plena condição de voltar, mas eu tenho um objetivo que é estar ingressando na parte técnica, né? Encerrei minha carreira, comecei como auxiliar do clube. Em 2016, você, na verdade. Isso, 2017, na verdade. Ainda, né? Você tinha condição física ainda de poder atuar como atleta aí, mas aí já começou a enxergar o outro lado, né? Mas a gente já vai entrar nesse campo aí do fora de campo, né? Da questão que Lucas, quando conversei com o Gabriel, parceiraço Gabriel Goto, para ver que poderia do Paulista, da sua época, nós tínhamos acertado com um jogador que era do futsal também. E aí, tudo certo,
Aí o Júlio falou, cara, como que nós vamos falar para ele? Falei, deixa comigo, que o cara é parceiro, e o cara vai entender. E ele falou que gosta demais de você, cara. Manda um abraço pro Lucas. Tô falando de Júlio Romanini, cara. Ele falou que parceiraço. Sensacional. Ele falou pro Lucas, cara, pode deixar quieto, eu não preciso nem mais dar entrevista, se for o Lucas. Cara, o Júlio também é outro parceiraço, sensacional. Cara, sou extremamente fã do Júlio Romanini, tanto dele como o Andrezinho. Assim, eu não tive, como o Júlio me perguntou se eu joguei futsal, eu não joguei futsal. Eu ingressei direto pro campo. Mas esses dois nomes aí, a gente vê que são nomes muito fortes, né, cara, dentro do futsal de Jundiaí. Nomes marcantes. E tive a oportunidade de jogar com os dois dentro do Paulista de Jundiaí. Cara, e eles tiveram essa fase, essa transição antes de se firmar no futsal, eles tiveram a experiência de jogar no campo, né? Na base do Paulista. Eles já vinham num nome muito forte, né? Da época de São João, o Andrezinho voando, o Júlio voando ali. O Júlio pegou aqui em Piracicaba. O Júlio foi treinado, acho que pelo Guto, não lembro, o treinador que era do Sul, que recentemente faleceu. O Júlio foi treinar jogado no 15, não profissional, na base. Mas ele tinha uma passagem. Tiveram uma passagem, se eu não me engano, Biasotto era o treinador na época que eles estiveram lá. Mas são dois caras que sou extremamente fã desses caras aí. Deixa a oportunidade, me deixa um abração para eles aí. Bom, acho que na quarta-feira, se nada mudar, a gente vai ter um papo com o Júlio Romanini também. Então, essa é uma característica da Rádio Esportes Mais, Lucas. A gente tem trazido aqui para as nossas entrevistas. Porque, assim, conversar com o pessoal, só aqueles famosos, porque, assim, a gente vai para o Morumbi, vai para o Allianz Parque, então também tem o acesso aos grandes nomes que o povo gosta de ver, mas eu transmito o jogo do Sub-15 do Metropolitano, eu converso com a molecada do futsal do Grêmio CP, a gente tem trazido para cá aquilo que a nossa região quer ver. Do futebol amador também, a gente não quer trazer só o que está fácil, o que todo mundo já viu. A gente quer dar oportunidade e voz para todo mundo, né? E principalmente aqueles mais antigos, porque hoje você procura no YouTube, no Facebook, você vai achar todo mundo, né? Só que se a gente pensar de 10, 15 anos atrás, a gente não tinha tantas informações. É até engraçado que a gente está falando de 15 anos de Paulista, e a gente vai entrar no tema Copa do Brasil já, até para trazer algumas fotos suas, porque a gente está falando de 15 anos, mas para achar algumas imagens, algumas coisas que seriam bacanas para a gente divulgar hoje, também não tem tanta facilidade assim. Tinha, mas não é igual a hoje, que você tem um celular que você sai tirando foto de tudo que é canto, né? Então não é tão simples assim. Então a gente procura trazer e dar oportunidade para, não é o seu caso, que seja um cara consagrado, tem carreira consolidada. Mas a gente traz muitas pessoas que realmente, assim, às vezes nem tem holofote, tá? Para você ter uma ideia do que a gente procura trazer para todo mundo. Garotada, essa semana, no último sábado, eu conversei com 2 garotos de 14 anos aqui do Sub-15 do Metropolitano. Fizemos uma resenha aqui, molecadinha já bem ligada, assim, sabe? Então, essa que é a ideia. Bom, ô Lucas, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, que é o nosso tema aqui. Bom, você teve uma passagem assim, marcante no Paulista, ainda que você seja da cidade, você tem a história de carpi quintal, que nem a gente fala, porque você teve as séries A2, você teve série B, você teve série C, você teve aquelas coisas, o carpi quintal que eu quero dizer, assim, as partes ruins, vamos dizer, as mais difíceis, né? Mas quando você chega numa Copa do Brasil, e aí a gente pega da Copa do Brasil as equipes que o Paulista foi eliminando até chegar na final, só pegou pedreira. Então quando você, Lucas, chega no Jaime Sintra, vê aquele estádio cheio, e você pega, primeiro foi o Juventude, depois foi passando pelo Figueirense, aí vem Botafogo, vem Cruzeiro, vem, quer dizer, Internacional,
só time grande. Como é que o Lucas, aquele cara lá do bairro do Rio Acima, que começou nas categorias de base, que esgotou toda a idade na categoria de base, depois foi emprestado, foi carpir quintal, como eu brinquei aqui, quer dizer, comer a poeira para chegar numa Copa do Brasil e falar, cara, agora eu tô no que a gente costuma chamar de prateleira do alto. Como é que foi a sua sensação de poder viver no Paulista a melhor fase da história do Paulista? Julião, você participava com a gente lá, né? Eu me sinto honrado mesmo de, até hoje, você ser lembrado, né, cara? Assim, 15 anos fazem hoje, mas se eu vou em Jundiaí e ando no centro da cidade, as pessoas me reconhecem, eu fico muito feliz por isso, né? Como você falou, ralei muito mesmo. Quando eu comecei no Paulista, no profissional, eu era a quarta opção como lateral direito do clube. Era a quarta opção, cara. Ralei muito mesmo para tentar o meu espaço. Tanto que em 2004, cara, de 2002 que eu comecei na Série B, jogar a Série B, era muito criticado, cara. Eu era criticado demais. As pessoas me pegavam muito no meu pé, a imprensa, alguns torcedores. Mas eu sempre soube do meu potencial. Sempre soube de onde eu poderia chegar. Sempre soube da minha qualidade, dos meus defeitos. Sempre fui um jogador muito aplicado, tanto dentro de campo como fora de campo. Então você começa a viver grandes coisas, como foi em 2004. Em 2004 nós vivemos um campeonato paulista fora do comum também. Aquele ano eu fiquei como terceiro lateral esquerdo do campeonato, entre os 3 melhores lateral direito do campeonato. Perdi para o Cicinho e para o Anderson Lima, que foi campeão. E só, para você ter uma ideia, aquele ano lá... E 2004, quer dizer, 2005, o Cicinho estava voando já no São Paulo também, quer dizer, naquela... Quer dizer, você perdeu só para caras que já eram, o Anderson Lima... Consagrados, né? Exatamente. Cara consagrado. Então você vê que a gente veio numa preparação muito boa, cara, muito boa mesmo. Aí você entra numa Copa do Brasil. Se você falar para perguntar para qualquer atleta, o Paulista vai entrar na Copa do Brasil, vocês vão entrar para ser campeões? Pô, ninguém imaginava ser campeão. Não. Mas no decorrer das rodadas, no decorrer do tempo, que foram se passando, a gente viu o nível da competição extremamente forte que o Paulista pegou. Equipes, como você mesmo disse, equipes já consolidadas no cenário de futebol. Não é como hoje o Figueirense passa por dificuldades, o Juventude passa por dificuldades. Naquela época não, 2005 eles estavam no auge. E era nós todos enfrentamos... Todos da primeira divisão. Você vê, pegou o Juventude da primeira divisão. Tudo primeira divisão. Pegou o Juventude aqui, venceu por 1-0 e empatou 1-1 no Alfredo Jaconi, que não é fácil vencer lá. Jamais. Lucas, eu tenho aqui, ó... Aí você sai de lá e vai jogar contra um Botafogo. Então. Botafogo voando. E voando, e com um detalhe. Aí você fala, bom, 1-1 no jogo de ida aqui em Jundiaí, você fala, bom, tá fora. Nada. E aí você vai num Maracanã, que o jogo foi no Maracanã. Esse era o ponto que eu ia chegar. Prossiga, a voz é sua. Pois igual você falou, você sai, se você lembrar o nosso time, tinha poucos atletas que já eram mais consagrados, atletas mais velhos, né? A maioria era garotos formados na base do Paulista. Você pegar um Botafogo vindo do empate dentro de casa, e lá no Maracanã, cara, muitos nunca tinham passado nem na frente do Maracanã, e enfrentar de igual para igual o Botafogo lá, e eliminar o Botafogo dentro do Maracanã, ali você já começa a enxergar a competição diferente. Você já fala, opa, eu acho que dá pra gente ir mais longe. E a gente tem ainda, a gente se fala até hoje, a gente tem um grupo muito bom, né, cara? Jogadores que depois, a maioria saiu daí e jogaram em grandes equipes. Então essa Copa do Brasil, para nós, jogadores do Paulista, que vivemos aquilo ali intensamente, é algo que marcou a história de todos e da cidade. Então a gente é muito feliz em ser lembrado, em lembrar sempre, eu lembro sempre mesmo, porque não tem como esquecer. Lucas, eu posso estar enganado,
mas esse jogo do Maracanã deve ter sido o primeiro da história do Paulista no Maracanã. Porque eu acho que no Rio São Paulo, o Paulista não chegou a jogar no Maracanã. Eu acho que o São Paulo jogou, se não me engano, ele eu jogou contra o Fluminense. Eu acho que pegou o Fluminense. O Botafogo deve ter sido o Caio Martins. Eu acho que não chegou a jogar no Maracanã. Acho que foi o primeiro jogo no Maracanã, se eu não estou enganado, hein? Naquela época. Naquela época era Et Jundiaí, o Paulista. Torneio Rio-São Paulo, eu vou até dar uma olhada aqui. Isso foi em 2002, não é isso? 2002. O Rio-São Paulo. Bom, mas enfim, o que mostra a dificuldade, como você estava falando dos jogadores, que até tinha alguns jogadores experientes, mas eu estou olhando numa ficha aqui da final, pelo menos, mas dos jogadores que o Paulista tinha naquela época, eu me arrisco a dizer que eu acho que nenhum tinha jogado no Maracanã até a sua carreira, porque da base, o Paulista tinha uma vantagem que a maioria dos jogadores, pelo menos assim, uma espinha, todos eles já se conheciam de muito tempo, de ter jogado juntos, não só naquele... porque tem muitos times de interior que quando vão jogar campeonatos maiores, acabam trazendo aqueles jogadores de aluguel, né? Assim, Lucas, você sabe bem como é que funciona isso. E o Paulista, você vê, eu vou aqui pelo que eu estou deixando lá para o final, mas eu vou dar uma antecipada aqui. O Rafael, você, o Julinho, o Amaral, o Fábio Gomes, o Christian, o Fábio Vidal, o Hever, o Mossoró, o Abraão, o Léo, o Hever, todo o pessoal que saiu da base. Independente de quem jogou titular, de quem estava em fase melhor ou não, só esses nomes que eu estou falando aqui, todos saíram da base. Então significa que formou uma espinha de que já haviam calejando isso há bastante tempo. Então eu não sei, eu não me recordo agora se o Anderson, o Dema, quem mais que eu não citei aqui, o Juliano e acho que o André Leonel, não me recordo se esses daí, se eles jogaram na base do Paulista. Talvez esses não, e que eram jogadores mais experientes, né? Aí dava o contraponto da experiência, mas assim, ninguém já tinha jogado no Maracanã, até que eu me recorde. Então, esse jogo do Paulista no Maracanã, assim, na minha visão, talvez mais ainda do que o jogo do Mineirão, que a gente vai chegar ali daqui a pouco, eu acho que esse daí foi o chave da Copa do Brasil. Porque o empate de 1-1 aqui, a gente pensa, bom, já foi, porque esse time grande, quando vem na casa do time pequeno, leva um gol fora de casa para disputar lá, você fala, tá tranquilo, né? Mas o Paulista fazer os 2 gols no Maracanã, aquele jogo foi eu entendo que foi o mais importante. Você concorda ou você acha que ainda mais para frente, Internacional e Cruzeiro, a gente vai chegar neles, esses daí possam ter sido mais importantes do que os jogos com esse jogo do Botafogo? Bom, Júlio, eu creio que o do Botafogo foi de extrema importância, porque, como você falou, a gente eliminou um concorrente dentro do maior templo do futebol, vamos falar mundial, né? Que é o Maracanã. Você eliminar que fez um Botafogo... ontem 70 anos, né? Então, você eliminar um Botafogo de grandes histórias, né, e grandes conquistas dentro do Maracanã não é para qualquer um. Mas, para mim, Lucas falando, o jogo marco para mim foi do Internacional. Foi um jogo extremamente difícil pra gente. Extremamente difícil. Se você lembrar, a gente pode... Não entendi, Ednei, desculpa. Tinha enfrentado o Flamengo na última rodada do Rio São Paulo e foi o segundo jogo. Então, do eu achei que já tinha jogado no Maracanã lá, assim, mas enfim. E aí você estava falando que o do Inter, então, para você foi o... Que, na verdade, depois que eliminou o Botafogo, aí sim vem o jogo contra o Internacional, né? Esse... Exato. Que perdeu de 1-0 fora de casa, no jogo de ida, e veio para o jogo em casa, deixa eu ver, é isso mesmo... Perdeu de 1-0, depois ganhou de 1-0 jogando em casa no jogo, e aí foi a decisão nos pênaltis, né? Ô Lucas, aí que eu quero chegar nesse jogo contigo, cara. Durante a semana chegou a contratação do Juliano. O Juliano, ele chegou para jogar, foi
o primeiro jogo dele. E ele fez um baita do jogo contra o Inter, cara. O Juliano ali se encaixou. Não sei como é que você vê isso, mas é difícil chegar um jogador já encaixar e o Juliano, todo mundo cita e esquece às vezes do Juliano, né, cara? Exato. Ô, Ednei, o Paulista, assim, acho que o Juliano se encaixou tão bem, porque o Paulista tem uma, não sei se ainda tem, que faz tanto tempo que eu não visito os bastidores do clube assim, mas o Paulista sempre teve algo legal, que todos os jogadores que chegavam no clube se sentiam em casa, parecia que já tinham jogado há muito tempo, sabe? Eu acho que era a forma de, como o Júlio falou, nós que já tínhamos um corpo ali, uma base, nós recebíamos todos os jogadores, cara, de uma forma, assim, excepcional. Então o Juliano chegou, ele se sentiu abraçado, se sentiu em casa, se sentiu confortável, entendeu? Para ele estar desempenhando o trabalho dele. Se eu não me engano, ele estava vindo de fora do país, na Áustria. Jogando na Áustria, né? Um futebol totalmente diferente. Chegou numa decisão, né? Pra gente foi uma decisão, porque a gente tinha perdido o primeiro jogo, precisávamos ter o resultado positivo na segunda partida. E creio que foi isso, cara. Foi um ambiente que era formado dentro da nossa equipe, todo mundo se abraçando, e o Juliano chegou muito iluminado, com toda a competência e técnica que ele tem, nos presenteou com aquele golaço com a perna direita dele ainda. Depois, nas cobranças de pênalti lá... Nossa equipe... Lucas aí, Dinei tá aí. Não, pra mim tá tranquilo o Lucas, viu, cara? Tá voltou normal. Aí, Lucas? Tá normal aqui. O meu... Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, mas já voltou. Vambora, segue aí. O meu tá travado a tela aqui, mas não tem problema. Já voltou pra gente aqui, você. Então, aí você tava falando, o Dinei falou da vinda do Juliano, mas... deixa eu até aproveitar aqui, tem o teu pessoal se manifestando, vocês estão vendo que eu estou colocando aí na tela, o pessoal que tá mandando mensagem aqui, o Enzo Vasconcelos diz que, bom, você joga muita bola ainda hoje, né, não sei se o tornozelo tá bom depois que você fez a cirurgia que você fez como é que é o nome do que você fez? Tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles, eu ia falar outro nome, por isso que eu gaguejei, porque era melhor não falar besteira. O tendão de Aquiles, tá bom? Tá zerado, Júlio, graças a Deus. Zerado. Sem eu tratei pra voltar. Só que, como a gente falou, não voltei por opção. O Paulo Henrique da Silva diz que jogou com você no Botafogo do Rio Acima. Você lembra dele? Paulo, lembro sim. Paulo, rapaz, o pessoal do Rio Acima vai começar a se manifestar aí, rapaziada. Saudade agora, de todos. Tem um aqui que, pelo visto, ele deve ser lá do Pará, né? O Aldo Nascimento, tá dizendo, grande Lucas, teve excelente fase no meu clube do Remo. Já tá mandando um abraço aí também. E dizendo que a torcida do Remo não esquece o Lucas. Deixou saudade lá, hein, Lucas? Agradeço o Aldo aí, um grande abraço para ele. Remo, fui campeão paraense lá, né? Campeão do primeiro turno, campeão estadual lá. Torcida apaixonante, sou apaixonado pela torcida do clube do Remo, viu? Ô Júlio, eu queria fazer um parênteses sobre o Remo, cara. Não que você citou do Remo. Meu TCC foi sobre o Corinthians, Lucas. E caiu o Lucas? Não, acho que ele deve estar... Pode ser. Meu TCC foi sobre o Corinthians e o Birubiru jogou lá. E a gente falava do Corinthians e o Birubiru falava do Remo, o Lucas. Tudo para ele era o Remo. O Remo, né? Acho que ele saiu, mas já deve voltar. Então, vamos continuar aqui. Bom, então aproveitando já para mandar um abraço aí então para o Paulo Henrique, o Nelson Luiz da Costa também está dizendo o seguinte: boa noite, vocês transmitiram um jogo do meu Interclubes em Jundiaí. Isso aí. Eu fiquei brincando que o neto dele era o Soteldo, é isso mesmo. Grande abraço, Nelson, obrigado. Deixa eu colocar já de volta o Lucas aqui, que caiu, mas já está voltando, então. Abraço para o Ari.
O Aldo tá falando que o Rafael... bom, a história aqui de Jundiaí, o Rafael Bracali também, o pai e o filho tiveram lá também, né? Ídolos no Remo. Exato. O Julinho já passou por lá também. O Remo tem uma conexão forte com o Jundiaí. Bom, o Carlinho tá perguntando, Carlinho também é um comentarista da Rádio Esportes Mais, o Lucas é meu irmão, também participa conosco aqui, ele tá perguntando qual foi o confronto mais difícil na Copa do Brasil. Você estava falando, né, do Internacional, e aí a gente acabou parando um pouquinho, mudou um pouquinho o assunto, mas você acha que esse Inter realmente foi o mais difícil, ou como você comparou entre o Botafogo e o Inter foi o mais difícil? Mas dá para responder de todos qual foi o mais difícil ou tem um outro jogo além do Internacional? Olha, eu como falei, Lucas considera o Internacional o jogo mais difícil, extremamente difícil foi, pela derrota lá no Beira-Rio e depois pela vitória em casa, pelas circunstâncias, Juliano entrando, chegando, mas o jogo do Cruzeiro também foi um marco pra gente, né? Você perdendo de 3-0, né? Se eu não me engano, 3-0 e conseguir fazer 2 gols depois, nossa, foi um jogo tremendo. O vestiário nosso, entramos praticamente no vestiário pro intervalo, todos cabisbaixos, né? Bem chateado, né? Mesmo. O Fred nossa, o Fred fora de série, o cara é extraordinário, baita de um jogador. Entramos assim, derrotados no vestiário, ali teve a mão do nosso treinador, né, o Wagner Mancini, que cara totalmente competente no que fez e no que faz, que conseguiu reverter aquilo ali, o nosso emocional. Trabalhou muito e voltamos totalmente renovados pro segundo tempo. E tanto que eu lembro isso até hoje, eu conto para todo mundo, que o Argel jogava ainda, o Argel gritava lá de trás, vira 3 e vai acabar 6. Ele falava isso no meio de campo, dentro do campo pra gente. E depois que a gente fez o segundo gol, eles tinham que fazer, se eu não me engano, era 6 gols, né? Porque naquela época o gol fora era qualificado, né? E a gente, nossa, saímos de lá totalmente felizes, né, cara, com a classificação. Ô Lucas, eu assisti esse jogo, eu lembro o Atício, estava esnobando, ele fez 3-0, a dancinha, tudo. Então o Paulista ali a tendência era ser goleado. O Júlio, deixa eu só voltar o negócio do Remo, cara, que eu queria... Ô Lucas, quem que te levou pro Remo, cara? Porque ele vai... Eu quero chegar num assunto. O Remo foi assim, depois que acabou a Copa Libertadores, né, começou a ter algumas mudanças dentro do Paulista, né? Chegou até outro lateral, Wagner Mancini começou a optar por outro lateral, eu comecei a perder meu espaço dentro do clube, procurei me dedicar ao máximo, como eu sempre fiz durante toda a minha carreira, mas a opção do treinador começou a utilizar outro atleta, e isso é normal também, isso faz parte, e veio o interesse do clube do Remo, pelo meu histórico, pelo meu trabalho. O Julinho já estava lá nessa época, o Julinho é um irmãozão que eu tenho, gosto demais do Julinho, gosto dele de graça, já estava lá e me deu maior força. Falta nele aqui também, viu? Só lembrando. O Julinho é irmão, Julinho... Sabe que eu aí teve essa indicação, creio que o Julinho me deu muita força para estar indo para lá, porque ele já estava lá, me apresentou, me ajudou com moradia, me ajudou muito o Julinho, como eu falo, o Julinho é irmão meu mesmo, e eu fiz o contato direto com um diretor, chamado Elinho, na época. Ele me ligava, tanto que o dia que fechou a negociação, nós estávamos viajando, íamos jogar contra o Sport Recife, eu estava dentro do ônibus, chegou no aeroporto, ele ligou com o seu Moisés, acabaram fechando, eu fui desligado da delegação no aeroporto, retornei para Jundiaí e segui minha vida no Clube do Remo. E assim, eu estou te perguntando porque o cara estava falando que caiu, quando eu fiz o meu TCC sobre o Corinthians, o Birubiru jogou aí, o Birubiru falava mais do Remo e ele queria escutar o Corinthians, ele falava do Remo e tal, e era o Birubiru, cara, estava do Corinthians, não do Remo, cara. E foi que a torcida é maravilhosa. Mas é apaixonante. O assunto que eu quero que por isso que eu pergunto quem te levou, hoje eu sou mais amigo do Armando do que do Rafa.
E o Armando teve título aí no Remo, o Armando Bracali. Foi goleiro. Por isso que eu te perguntei, ele é ídolo aí. E tanto que ele tá morando em Belém. Ele voltou, ele tá morando em Belém. Sim. Gosta do Danone também, que só ele, viu? Mas... Cara, por que eu perguntei? Eu achei que tinha uma ligação do professor goleiraço Armando Bracali. Eu acho que, se eu não me engano, foi consultado ele, sim, sabe? Foi consultado, se eu não me engano. Porque isso faz parte do futebol. Para levar um jogador, a gente tem, né, Lucas? Sempre tem esse tipo de consulta, né? Tem que ser consultado. E o Bracali, eu lembro que ele só falou a verdade, né, a respeito da minha pessoa. E como você falou, a torcida maravilhosa. A torcida teve uma época no Dia dos Pais, treinamos no domingo, deu 3 mil pessoas, eles cobrando R$2 o ingresso. Entendeu? Para você ver o nível de como os caras são apaixonados pelo clube lá. É uma pena que não consegue se alavancar, mas é um clube que tem toda a estrutura para os torcedores próprios bancarem o clube, como o Flamengo faz hoje, né? Então, essa história do Birubiru, ele contando, ele falou que era um treino, um senhorzinho chegou para ele, não era em reais, mas ele falou assim, como se fosse em reais, deu R$5 na mão dele, e agradecendo ele por estar vestindo a camisa do Remo. A paixão do torcedor, cara, ele falou assim, não é muita coisa, mas é um valor que eu quero dar por agradecimento para você. Então, cara, acho que é uma torcida diferente. Exato. É uma torcida diferente. Exato. É isso mesmo. Eles te abraçam. Se eles gostarem do atleta, eles abraçam. Mas também, se não gostarem, eles fazem ser mandado embora. Não tem como, não. Quando eu cheguei lá, eu tive uma adaptação, assim, foi meio difícil, porque o clima lá interfere muito, tá? Eles falam que não, mas o clima lá é um clima diferente do nosso aqui. Então, tive uma dificuldade no começo. Aí, depois que eu me adaptei, as coisas deslancharam de uma forma extraordinária. Sabe como ele se acostumou, Ednei? Comendo açaí, mas não é esse açaí que os caras tomam aqui, não. É uma tigela e um pote de farinha cascalho junto, a farinha na mão assim, ó. E ó, na boca. É isso mesmo. E o com peixe, com arroz. Não comi isso não, viu, Júlio? Não, esse não? Esse não tem. Não, isso é não. Minha esposa gostava dessas coisas aí, eu não gostava, não. Eu moro sorvete lá, o sorvete é top. Eu conheço um pouquinho dessa culinária do norte aí, porque eu morei ali pertinho em Rondônia, então acho que dá para conhecer um pouquinho dessa história aí. Mas agora vamos voltando aqui pro nosso Galo. Bom, passou aí pelo Cruzeiro, você falou do Fred, aliás, já naquela época deu muito trabalho, né, como você estava falando. Daquele time do Cruzeiro, você destacaria alguém além do Fred, que você, naquele jogo, você falava, caramba, mas que fumaça, que trabalho que tá dando pra gente aqui, porque era um time muito bom também, tá? Se eu não me engano, se eu não errar o nome, eu acho que era o Kelly, né, que era o outro atacante, não era isso? Meio atacante, né? Ele fez um isso. Também um baita de um jogador, totalmente nível de seleção. E tinha o Arthurson pelo lado esquerdo, Arthurson consagradíssimo, né? A gente teve muita dificuldade no começo do jogo lá. Eles vieram totalmente para cima para decidir o jogo. E teoricamente, né, entre aspas, eles tinham definido o jogo, né? 3-0 no começo em um tempo de jogo. A gente, cara, aquele jogo lá foi extremamente difícil, mas eles não contavam, acho que, com a força que nós tínhamos do grupo, né? A gente tinha uma força extraordinária. Era paulista para eles, né? Ali eles já imaginavam. E depois vai para aquele Mineirão lá, aqueles gols de falta lá também O primeiro gol de falta deu para assustar, né? A hora que verdade. Assustou, os caras falaram, opa, pera um pouquinho, quando sai o primeiro gol, porque quando faz 3-0, aí você fala, vira 3, acaba 6, né, começa a fazer aquela gracinha do tá ganho, mas quando faz o primeiro gol, você já sentiu que ali eles já começaram a ter um pouquinho mais de respeito, ou ainda não? Falou, 3-0, um gol não faz diferença, ou ali aquele primeiro gol já deu um calma lá que nós estamos no jogo? Não, com certeza. Se você for pegar o jogo, você vê que eles tiveram um primeiro tempo muito forte em cima da gente, né? Mas eu creio também que
eles deixaram a soberba tomar conta, né, cara? E o segundo tempo nosso, principalmente o segundo tempo nosso, foi muito bom. A gente fez 2 gols, mas tivemos chance de vencer a partida lá dentro. Se você for ver lance a lance. Na hora que a gente fez o primeiro gol, a gente sentiu dentro do campo que eles deram uma recuada. Foi a hora que nós conseguimos controlar a partida também. Por mais que perdemos o jogo 3-2, mas o que a gente fez no primeiro jogo, sufocamos a equipe do Cruzeiro. Eles sabiam que não estava jogando com qualquer equipe. Só que, assim, eu creio que o primeiro tempo deles, 3-0, a soberba, o menosprezo, isso eu tenho certeza, pelo que a gente ouvia dentro de campo, tomou conta. Vai virar 3, no mínimo vai ser 5-0 pra gente aqui. Isso, certeza que eles pensavam isso, mas a nossa equipe, o vestiário nosso no segundo tempo, foi muito bom o intervalo. Veio daquela, se eu não me engano, foi o Liverpool, né? Que teve uma virada histórica, né, contra o Manchester, se eu não me engano, assim. O Mancini usou muito contra o Milan, agora me fugiu a memória. O Mancini usou muito isso, cara, no intervalo. Que a gente tinha condições porque é realidade, tinha acontecido há pouco tempo. E a gente batalhou. Eu, Lucas, considero os 2 jogos mais difíceis, Inter e Cruzeiro, dentro da Copa do Brasil. O futebol dá essas oportunidades, né, Lucas, para as equipes, porque a gente tinha até o ano anterior, 2004, se não me engano, o Santo André já tinha aplicado o golpe no Flamengo, um pouco antes o Juventude também já tinha aplicado golpes nos clubes brasileiros, golpe no sentido de mostrar isso. O brasileiro contra o Corinthians por pouco. A soberba das grandes equipes promove isso, né? Você mexer com uma equipe pequena bem trabalhada, você está arrumando um problema sério, porque ainda mais nesse formato de gol fora de casa, às vezes um gol você mata tudo, né? E um time bem ajustado, porque aquele time do Paulista realmente era uma equipe assim que dava gosto de ver, exatamente por tudo isso. Tinha mobilidade, tinha velocidade, tinha técnica, tinha marcação. Perfeito. Né? Então, tudo isso, você fala, o que faltava para ser uma grande equipe? Na verdade, com todo o respeito à nossa história, mas só faltava uma camisa de peso para que eles pudessem respeitar, porque todo o restante nós tínhamos. Eu falo nós, assim, aqui falou o torcedor, né? Nós tínhamos aqui a gente sabe que você estava sempre acompanhando, né, Júlio? A gente sabe disso. Mas você falou tudo aí. Realmente era isso. Não menosprezando o nosso querido Paulista, mas se você pegar uma camisa de um grande clube e colocar nos 11, no grupo todo que era do Paulista naquela época, não tinha diferença nenhuma, entendeu? Qual momento você acha da competição que falou, dá para chegar, gente? Porque quando o Paulista eliminou o Inter na quarta-feira à noite, eu me lembro desse jogo, na quinta o Corinthians enfrentaria o Figueirense, seria o confronto. E provavelmente todo mundo já dava Paulista e Corinthians, e o Corinthians caiu pro Figueirense. Qual momento você fala assim, olha, gente, dá para sonhar com isso aí, hein? Que momento você acha? Eu acho que foi o Mineirão? O Mineirão, com certeza. Com certeza. Depois que eliminamos o Cruzeiro, a gente viu que tinha plenas condições de ser campeão. Eu falo isso por mim, né? Mas já conversei com outros atletas, a gente vê que contra o Cruzeiro foi o marco. Você falar assim, poxa, eliminamos o Cruzeiro, cara. Se você colocar o Cruzeiro ali, nome a nome, time fora de série o Cruzeiro era naquela época. O Fred, como comentamos, o Fred voando, como você vê até hoje, está em alto nível. Imagine aquela época em 2005. Tava voando. Então, quando eliminamos o Cruzeiro, a gente viu que tinha plenas condições de ser campeões. Eu tenho um lance que eu sempre brinco com esse lance, mas vou deixar para a final, que é o lance que eu falo que é o título, cara. E assim, e ele sabe disso. Depois eu vou chegar no Fluminense. Eu acho que do Fluminense, o Inter e Cruzeiro era muito mais forte que o Fluminense, eu acho, no meu ponto de vista. Verdade.
Vamos imaginar a seguinte situação também, né? Depois que que passaram por essas pedreiras aí do Inter e do Cruzeiro, com toda a dificuldade que foram as partidas, inclusive decisões por pênaltis, né? Como foi a do Internacional, e essa reviravolta do jogo do Mineirão. Figueirense também foi pelos pênaltis, viu? O Figueirense que também foi pelos pênaltis. Quando você chega na final, é aquela coisa já poxa, eu não tenho mais o que eu precisava fazer, na teoria eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, quando você pega uma final, o Paulista, aí sim a gente medindo o tamanho da camisa, eles vão medir mesmo, o tamanho da camisa do Fluminense com o tamanho da camisa do Paulista, é óbvio que a proporção da balança está pesando mais pro lado do Fluminense. Aí vocês jogam com menos responsabilidade, não é verdade? Então, na minha sensação, quando chega para a final, aí você o primeiro jogo em casa, pô, é festa. É festa, foi exatamente assim, onde eu acho que a vantagem do Paulista foi ter feito esse primeiro jogo em casa, sem essa responsabilidade, jogando contra um Fluminense que também, entre todas essas outras equipes, eu entendo que era a menos forte de todos os confrontos que o Paulista teve, né, nas outras eliminatórias. O que você acha dessa final? Você acha que foi mais ou menos esse cenário? Você sentia isso? Sendo a final, já passando por todas aquelas etapas, você conseguia sentir um alívio? Bom, já que eu estou na final, não tenho mais o que perder, chegamos aqui, já está de bom tamanho ou não? Como é que foi essa última partida? Só para puxar a sardinha pro meu lado aí, tá? Contra o Figueirense eu fiz o gol, tá? Eu fiz o gol que levou para os pênaltis. Aí, eu acho que todos têm uma participação. Vai do Bracali, você. É verdade. Todos têm uma participação. Mas, falando da final, Júlio, realmente você fazer o primeiro jogo em casa influi muita coisa mesmo. E se eu não me engano, pelo que a gente viu pelas matérias, foi o primeiro ano que um clube fez mais de 2 gols em um jogo de ida, né? Se eu não me engano. Bonito, hein? E Jaime Sintra tava coisa linda. Aquele caldeirão ali. Mas eu creio uma coisa também, viu, Júlio? Assim, eu acho que não tinha no Brasil, acho que um meia jogando em alto nível como estava o Márcio Mossoró aquele ano, né? Ou especificamente esse campeonato, assim. Tava num nível muito alto o Márcio Mossoró. Todas as jogadas dele, ele conseguia finalizar, fazer jogadas, então ele estava num nível muito bom. E essa final, particularmente vendo assim, você vê que jogadores desequilibrando. O Léo Aro foi extremamente... Estava numa fase... Estava numa noite muito inspirada. Nós lá atrás, nós defendemos... Falando da minha função, marcando forte e auxiliando ao ataque, o nosso setor defensivo muito bem postado. Eu acho assim que naquele ano ali, em 2005, naquele momento, acho que não tinha uma equipe jogando futebol tão grande como nossa, não. Então, acho que o título foi bem encaminhado pra gente mesmo. Eu ia te fazer uma pergunta aí. Vocês temeram bastidores? Por exemplo, se toma 1-0 lá... por ser um time carioca, vocês conversaram sobre isso? E de repente... Não, a gente estava muito confiante, né? Acho que, igual o Júlio falou, a responsabilidade nossa sempre foi a menor em todos os jogos, né? Todos os jogos. Se o Paulista fosse eliminado na primeira rodada, ele foi eliminado por Juventude. Se fosse eliminado na segunda, por exemplo, Botafogo, Inter. Então a gente... sempre teve a menor responsabilidade. Era sempre o pequeno contra o grande, né? Ó, tem uma pergunta na tela aí que vai de encontro ao que o Ednei tá fazendo, tá te perguntando aí. O Carlinho tá perguntando o seguinte: deu uma frustração para você o jogo, a final não ter sido no Maracanã? E aí eu já emendo. São Januário para mim já foi brecha pro Fluminense ter jogado lá. Eu não me lembro se o Maracanã tava em reforma, se tinha alguma coisa, mas era para tentar fazer um caldeirãozinho ali já para começar a botar pressão, né? Eu já acho que o Fluminense já pipocou de não jogar lá no Maracanã para querer fazer um caldeirão lá. Mas eu acho até que eles mesmos acabaram se dando um tiro no pé, né? Porque se joga no Maracanã, às vezes um gramado melhor, em melhor condição,
pela qualidade técnica da equipe do Fluminense, quem sabe? A gente não sabe, mas eu sei que era promessa pra gente esse campeonato e acabou se confirmando, entendeu? Mas, assim, frustração não deu, não. A nossa equipe era uma equipe muito focada, sabe? Muito bem psicologicamente trabalhada, a nossa equipe. Tanto que a gente chegando ali em São Januário, naquelas ruazinhas ali apertadas, os caras quebraram o nosso ônibus, onde a van que tava nossas esposas lá, os caras quase viraram a van. Então, eles fizeram terror mesmo para abalar a nossa equipe. Só que não teve jeito. Né? Se fosse para jogar em Moça Bonita, ia ganhar do mesmo jeito. A gente tinha que... Quando eu falei... Missão dada, igual diz o... É missão cumprida, é isso aí. Ô, Lucas, quando eu falei você falou os times, tudo, eu falo do lance. Quando você conversar com ele, você pergunta para ele já teve com o Júlio, eu não participei desse programa. Falou, o Ednei falou que tinha que ter uma estátua sua aqui no Jaime Sintra. Cara, e esses dias eu bati uma foto, ele e o homem que fez o gol. Eu falo isso pro Vidal, cara. A hora que o Vidal deu aquele tapa que deixou o Léo na cara do gol, que o Léo fez o segundo gol, eu nem falo do gol do Léo, eu falo, Vidal, aonde você achou aquele passe, cara? Ali, é verdade. Ali, no meu ponto de vista, ali foi o título com o gol do Léo, que o Fluminense falou, cara, não vai ser fácil fazer 2 em cima desse time. E eu falo isso pro Vidal, ele dá risada, cara. Ele fala, pô, mas tem que fazer mais Vidal Vidal é um cara formidável, né? O Fábio Vidal teve com a gente aqui também. Falando em Fábio Vidal, a trairagem come solta, né? Você sabe disso. Ele, sabendo que você ia estar com a gente aqui, logicamente ele pediu para saber se por acaso o Dema já te pagou 10%. Que disse que você era o empresário dele lá, que você que trouxe ele pro Paulista, se já tá tudo certinho aí com vocês. Não, pagou e não pagou, né? Esperar agora pra frente, quem sabe, né? Nessa caída de treinador aí. Rapaz, mas o Dema foi um cara que conseguimos aí colocar ele no clube lá, no Paulista, né, na época. Combinou, assim, de estar acontecendo tudo certo também, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer. Na época, o Danilo Laranjeira estava saindo para o Atlético Paranaense, o Asprilha estava saindo para o Botafogo, e a gente precisava de zagueiros ali. E eu tive a oportunidade de estar levando material do Dema lá, pro seu Moisés e pro Wagner Mancini. Aí depois eles autorizaram, aí foi com o Dema, né? E já sabia que ele tinha qualidade técnica dele, já conhecia o Dema do Sertãozinho. Acabou dando certo e nos ajudou muito, muito. Principalmente no jogo contra o Inter, tem história legal do Dema. No jogo contra o Inter. Nossa, essa história é do Bala, né? Essa história é o Bala que inventa essa história, né? O Dema, o Wagner Mancini colocou ele no jogo para marcar o Fernandão individual, né, cara? E o Dema anulou o Fernandão. O Fernandão foi era o cara no Brasil aquele ano, o Fernandão, né? E, consequentemente, quando nós saímos do jogo de Porto Alegre, nós fomos direto para Recife jogar contra o Santa Cruz. Quem perdeu o voo? Dema e o Anderson, nossos 2 zagueiros, perderam o voo. Aí diz Fábio Vidal, que não gostava da resenha, falou que o Fernandão passou no aeroporto, o Dema foi atrás para marcar o Fernandão, perdeu o voo. E o Anderson foi na cobertura. Acabou perdendo o voo. O Bala fala que deu intervalo desse jogo, Bala, o roupeiro, né? O Bala fala que o Fernandão deu intervalo, o Dema estava junto com ele. O Dema, é aqui, não. Falou para marcar, o Fernandão tá junto. É, isso mesmo. Tá parecendo a história do Amaral, que mandaram, que disse que tinha o apartheid, ele disse que ia marcar esse daí, que era para deixar ele, tomava conta. Mas do Dema foi caso venéreo, viu? Rapaz, esses caras aí. Quem era o mais gente boa, traíra, mais parceiro desse grupo aí? Dá para chamar um de mais parceiro, de mais traíra, ou todos? Não, todos eram.
Não, todos é parceiro e ao mesmo tempo todos gostavam da resenha, né? Mas acho que não tem como. Mas não tem como comparar. O Fábio Vidal tal no topo, né, cara? O Fábio Vidal é um cara. Ao mesmo tempo que ele é resenha, ele gosta de zoar com os caras demais, cara. O Fábio Vidal é extraordinário. Nós dá muita risada com ele, muita risada. Juntava ele, Ricardinho. Ainda quando tava o Thiago Matias, o Thiago Matias teve no começo da campanha da Copa do Brasil, ele deixava o Dema doido, o Jefferson, GG, nosso GG, grande amigo Jefferson, nosso atacante, eles deixavam esses caras doidos. Nesse tempo todo, Lucas, na sua história de paulista, você também vai colecionar, você coleciona uma série de jogadores aí, não só esse pessoal campeões da Copa do Brasil, mas se for puxar desde a sua estreia no Paulista até sua última passagem em 2010, né, que a gente estava falando fora do ar, você tem grandes personagens aí, né? Ah, tem grandes amigos, assim, um dos amigos que eu guardo também dentro do futebol pelo Paulista, a gente passa com muitos, né? Mas que eu guardo o Alemão, hoje é treinador do Londrina. Tem o Gleidson também, sabe? Gleicinho. Depois acabou jogando pelo Inter também. E assim, e o pessoal que teve da Copa do Brasil, Julinho é irmãozão, Fábio Gomes, pessoal aí que tá sempre comigo aí, a gente sempre trocando ideia. Ô Lucas, quando o Júlio cita elenco e você rodado no futebol, quando tem um laranja podre, o time não vai mesmo, né, cara? Isso daí você, hoje como auxiliar técnico, você sabe muito bem, né, cara? Aí é que tá, né? A gente precisa saber de se diferenciar, né? Porque o laranja podre, se o grupo também não for bom, o laranja podre não vai interferir no grupo. Entendeu? Agora, se o grupo for bom mesmo, os caras conseguem tirar. Já tive experiência disso. Se o grupo for um grupo focado, um grupo que tem objetivo, o laranja podre vai ser a laranja podre, mas não vai interferir. Agora, se o grupo também for um grupo maleável, tem aquele cara, tal, sempre o elo mais fraco, que a gente costuma dizer, né? A corrente, sempre tem um elo mais fraco ali. Se o laranja podre for nele, vai começar a contaminar. Contaminou um, contaminou outro, aí pronto. Agora, eu já tive experiência de ter atletas assim que denominavam laranja podre, o grupo exclui o cara, e acabou. Aí acaba o cara mesmo se sentindo mal dentro do grupo, pede para ir embora, entendeu? Porque tudo vai depender do objetivo que cada um tem, né? Exato. Aonde estão os objetivos? Se a maior parte está naquela, tem a oportunidade de fazer história, de ser campeão, de buscar um resultado, e com esse resultado todo mundo ganhar com isso lá na frente, eu jogando ou não, fazendo parte do grupo, o cara que de repente vai tumultuar, vai perder espaço, né? Isso não... porque assim, Júlio, o futebol funciona dessa forma. Para o treinador, né? Hoje eu estando desse lado, eu consigo ver. 11 atletas vão te amar, como você sendo treinador. 11 atletas vão te amar. 7, 8 ali, 9 vão gostar de você, porque tá sempre indo pro jogo, indo no banco e tal. Agora, e o restante do grupo? Vai sempre achar que você é o mau caráter, com todo perdão da palavra, o cara safado, o treinador que não dá moral, entendeu? É assim que funciona um grupo de futebol. Por isso que, na época nossa do Paulista aí, eu costumo frisar em todos os lugares que eu passo, não tinha isso. Independente de quem jogasse, todos torciam, e torciam de verdade mesmo, por aquele que estava jogando. Eu e o Rafael Bracari, acho que foram os únicos atletas que fizeram os 12 jogos da Copa do Brasil. Então você vê como que teve uma rotatividade tão grande nas outras posições, entendeu? E a gente via que se tivesse laranja podre no nosso grupo, pode ter certeza que não tinha chegado. Ô Lucas, cara, assim, convivi com muitos jogadores da história do Paulista, e eu puxando aqui em 2010, tinha o Peri. Não sei se você lembra do Peri, que veio do Rio Branco do Acre. Lembro, sei. O Peri, ele contou uma história, acho que o Júlio não sabe dessa. Não sei que teve jogo, Copa do Brasil,
Santos enfiou uma piaba, acho que no Rio Branco, e o Pelé, assistindo esse jogo, gostou do Peri. E o Pelé tinha aquela parceria ainda, a paulista, com a Campus Pelé. E não sei que o Pelé conseguiu contato e ligou para esse Peri. O Peri falou isso no programa que eu tinha na TV Japi. Aí ele falou, ô moço, para de zoar que eu quero dormir, cara. Aí ele falou, não, mas é o Pelé, eu quero que você vai jogar comigo no Paulista, jogar porque eu tenho... Ô moço, deixa eu dormir. Achou que era pegadinha. Acontece muito isso, hein? Aí ele falou, cara, daí não sei se era o Pelé, pode ser história, mas ele, cara, aí a história rende, né? Vira resenha, né? Vira resenha. Sempre tem um fundo de verdade, mas a história é aumentada um pouco. Daí, pô, o Pelé tá ligando pro cara, ô moço, deixa eu dormir. Eu tô no Rio Branco do Acre, o que eu tô falando com o Pelé? Ele falava, cara, eu rachava. Muito, muito legal, acho que isso daí. Bom, tem mais um que mandou uma mensagem para você aqui, meu amigo Lucas. Deixa eu trazer aqui. Essa eu achei que ele ia dar uma cornetada em você, mas essa foi bem tranquila, viu? Então essa dá até para eu ler aqui também. Vamos ver. Será que eu só vou falando? Acho que vou trazer o nome já. Já teve aqui com a gente também, resenha total, o Amaral. Ele só pediu para te mandar abraço, né? E dizer o seguinte, que a feijoada da Josi é sensacional. Aqui não tá vendo a hora de acabar esse isolamento. Eu já falei que a gente vai fazer uma carreata e vamos pegar essa feijoada aí, hein? A feijoada da Josi, fala para ele contar a história direito, que ele tem que pagar a feijoada na casa dele, para mim e para minha esposa. Fala para ele aí. Não porque ele... ele só conta o lado. Você sabe que toda a verdade tem dois lados, né, Júlio? Nossa, Amaral, cara, o Amaral dos caras mais engraçados que eu também já convivi, viu, cara? Um cara extremamente do bem, um cara que é, assim, difícil você ver o Amaral para baixo, assim, pelo menos nas conversas dentro do grupo, assim. Só que ele tá me devendo a feijoada, viu, velho? Tá devendo. Ele ia lá em casa, ele e o João Paulo. Lembra o João Paulo, atacante? Sim, sim. Eles iam lá em casa, como eu morava ali do lado, eles aproveitavam, né? Minha esposa cozinha bem e eles aproveitavam. Só que até hoje tô esperando essa feijoada na casa dele aí. Isso aí vai demorar, porque ele não para em casa, né? Que ele só não para. Toda vez que você fala que vai passar... Toda vez que você fala que vai passar em Mogi Mirim, ele fala que não tá em casa. Ele fala que tá em Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, vai arrumar outro lugar para ficar. Ô, Júlio, chegou uma mensagem aí, meu sobrinho fazendo aniversário hoje. O Parabéns. Pedro Andreotti Mauro. É o João que tá fazendo. Você viu que chegou um tio gordo aí, né? Aham, é isso aí. É o João, é isso aí. Grande abraço também pro João. Ô Lucas, bom, aí você teve essas passagens, né, do Paulista. Antes da gente ir pro lado técnico da sua carreira, conta rapidinho como é que foi a experiência Libertadores da América. Cara, assim, único também, né? Sensacional, assim, eu que só joguei essa, pra gente, e inclusive o Paulista também, né? Só jogou essa competição. Extremamente diferente, clubes muito organizados, sabe? Nós pegamos o River, o Libertad do Paraguai e o El Nacional do Equador, né? Principalmente o El Nacional do Equador, uma equipe muito bem organizada. Jogava com jogadores muito fortes, sabe? Jogadores extremamente porte físico, avantajados. E tivemos um pouquinho de dificuldade na altitude. Alguns jogadores acabaram sentindo, né? Mas, assim, cara, foi uma experiência que também guardo dentro da minha memória. Vencer uma equipe do River Plate, né? Dentro de Jaime Sintra também ficou marcado também, até hoje a gente vê como é comentado. Infelizmente não conseguimos passar de fase, mas eu creio que foi dentro da história do Paulista, um clube de Série B, né? Conseguir jogar uma Libertadores da América, ainda conseguir somar pontos dentro de um grupo tão difícil,
eu acho que foi até uma campanha razoável dentro da competição. Bateu na trave, né, Lucas? Como a gente estava falando, Copa do Brasil e Libertadores foram as melhores fases do Paulista. E o legal de tudo isso é que seu nome vai estar lá na história do Paulista. Sempre que for falar de Copa do Brasil e de Libertadores, o Lucas cavou sua vaguinha ali na história do Paulista, né? Lucas, qual que foi o professor da base que te subiu ali? Eu não entendi, desculpa. Qual que foi o professor da base que te subiu pro profissional? Quem que era na base? Então, o nosso treinador da base foi o Marcos Biasotto, né? Só como eu disse, né? Eu acabei estourando a minha idade, né? Como base, como eu tinha, meu contrato expirou, aí tive a oportunidade, não fui lançado ao profissional, aí acabei sendo emprestado para o Sertãozinho. E dentro desses jogos que eu fiz no Sertãozinho, acabei indo muito bem. O Edu Palhares, na época, assisti um jogo, se eu não me engano, ainda foi contra ou Taquaritinga ou Jabuticabal, não vou lembrar. E vi o jogo, fui muito bem, o pessoal da Rede Vida me elogiando pelo campeonato que estava fazendo. Aí ele falou, opa, o Lucas está em condição de voltar para o Paulista. Aí acabei voltando, aí em 2002 eu joguei a Série B também, junto com o Wagner Mancini. Acabei jogando aquela Série B alguns jogos. E dali fui buscando meu espaço dentro do clube, aonde até me firmar como titular absoluto. Se eu não me engano, fiz 65, 66 jogos pelo clube. Eu perguntei porque a dupla, eu acho que Marcos Biasotto e Juninho Kikinato ali revelaram muitos jogadores, né? O Biasotto, o mestre, o Juninho que vinha, né? Acho que o Juninho ali, que ele pode se dizer Hever, Vitor. Então, eu acho que esses dois também têm nome muito forte no Paulista, né? A gente não cansa de falar aqui, viu, Lucas? A história do Paulista recente, se a gente for pegar aí dos últimos 20 anos, quer dizer, recente nesse sentido, mas pegar uma geração de atletas que encerraram carreira e outros que ainda estão com carreira em atividade, Vitor, tem Nenê, que ainda está aí próximo do final, mas assim, uma geração aí de muitos bons jogadores saindo aqui da base do Jundiaí, ainda que nascido em Jundiaí, como a gente estava falando. A gente tem você, talvez mais algum só que a gente possa citar. Bom, Nenê, né? O Nenê também. Para a gente fechar aqui o quadro paulista, e aí eu querendo saber um pouquinho da sua história, conta um pouquinho para mim de uma passagem, a gente falava aqui nos bastidores, na sua última passagem no Paulista, de uma história aí contra o Corinthians, que você começou a contar para a gente. Eu falei, não, guarda essa para contar na hora que a gente estiver no ao vivo. Você fez uma partida em 2010 na Campeonato Paulista Série A1, jogando pela Arena Barueri. Arena Barueri. Paulista venceu, foi isso? Conta essa história aí. Exato, a gente paulistão daquele ano, né, foi o último campeonato paulista meu pelo Paulista de Jundiaí. A gente precisava de um resultado, enfrentar o Corinthians na Arena Barueri contra Ronaldo, Roberto Carlos, se eu não me engano era o Felipe no gol, Felipe vivendo uma fase extraordinária, Chicão, se eu não me engano também era zagueiro. Uma equipe extremamente forte, Corinthians, e vencemos eles lá dentro de Barueri por 1-0. E a curiosidade foi o Mazola, se eu não me engano. Foi o Mazola, isso mesmo, em São Paulo. Foi o Mazola, se não me engano. Acho que no rebote do Felipe, ele chegou e pegando no rebote fez o gol. E aquele ano lá, tive a oportunidade de conseguir a camisa do Ronaldo, né? Tanto que no domingo era aniversário da minha esposa. Infelizmente, ela, como uma corintiana, tive que presentear ela. Tem até hoje essa camisa guardada. Que legal. Bacana, então. Mas o Ronaldo te deu trabalho? Não, porque o Amaral, quando veio aqui, você sabe que o Amaral é zica, né? E você lembra do Corinthians e Vasco no Pacaembu contra o Ronaldo? O Ronaldo tem um lance lá que deixou o Amaral
no chão. Aí sabe qual foi a conversa dele? Você já deve ter escutado isso. Ele disse o seguinte: você acha que eu, no Pacaembu, na frente da Fiel, eu ia lá na Disney para matar o Mickey? Não, né? Então essa foi a conversa do Amaral. O Ronaldo te deu muito trabalho naquele jogo? O Amaral é esperto, rapaz. O Amaral é malandro. O Amaral é malandro. Esse drible é falado até hoje, então ele tá na notícia até hoje, né? Ninguém esqueceu do Amaral depois desse drible. Vai ficar aí por muitos anos. O Ronaldo sempre foi fora de série, até nos últimos jogos dele, assim, por mais que ele estivesse fora de peso, qualidade técnica é indiscutível, né? Infeliz, graças a Deus, ele caía mais ali, se eu não me engano, o zagueiro era o Márcio Santos, que jogou na época, nosso zagueiro, caía mais no Márcio Santos ali. Quem deu trabalho foi o Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos também, mesmo no finalzinho de carreira já no Corinthians, muito forte, um apoio muito forte, muita qualidade também. O Fábio Gomes estava nesse time. O que você fala de Fábio Gomes? É outro de Jundiaí também, que tem uma história, né, Lucas? O Fábio... O Fábio, ele não é nascido em Jundiaí, mas é como se fosse, né? Criado em Jundiaí. O Jardim Tamoio é Fábio Gomes, né? Ele só fica chateado porque eu falo pra ele que o Tamoio lá nunca ganhava do Botafogo do Rio Acima, né? Então nós sempre deitava nele. Aí ele fala que é mentira. Mas ele sabe que é verdade, que o Tamoio não ganhava do Botafogo do Rio Acima, então ele fica... O Fábio é outro. O Fábio é outro irmãozão. Pode falar. É que enquanto você está falando aí, eu estou procurando aqui uma pergunta que ficou para cima, mas eu vou até botar ela de volta aí, já que você falou do Tamoio, Rio Acima. Parece que tinha aí, ó, o Paulo falou de um clássico que tinha, ó, Estrelinha e Champirra também, da sua época aí. Porque o Champirra era outro bairro que eu morava, né? Champirra. Aí aí tinha eu, meu irmão Wilson, meu irmão Rafael ainda era mais novo, não jogava. E a gente tinha um time forte lá no Champirra. Só que o Estrelinha, que é do bairro do Rio Acima mesmo, era um time muito mais forte. Então era um pega lascado aí, rapaz. Isso aí até foi. Isso aí foi, não, canela russa, né? Porque nós só jogava em campo de terra. Tudo canela russa, imagina. Aí depois acabei mudando pro Rio Acima depois e ficamos lá um tempão. Lucas, eu lembro de um jogo de vocês. Cara, um sol, meio-dia, acho que foi o último time do Felipe Tigrão, hoje está no Bragantino. Ele estava nesse elenco de 2010, o Felipe, acho que foi o último time dele aqui, ele ficou muito pouco no Paulista, e chegou a jogar contra o Monte Azul. Não sei se você jogou esse jogo também. O Monte Azul, e o Felipe estava nesse elenco. Chegou a pegar o Felipe. O Felipe Tubarão, o atacante? O Felipe, que hoje é o treinador do Bragantino. Não peguei. Agora não me recordei do Felipe. Não peguei. Felipe, não trabalhei com ele no Paulista, não. Porque ele tá nesse elenco de 2010 que eu puxei aqui. Por isso que eu falei. Mas, na verdade, ele jogou alguns jogos só também, o Felipe. Eu joguei a Série A1 depois acabei me desligando. Talvez ele tenha chegado para a sequência do ano, né? Sim, pode ser. Ô Lucas, agora você falou que em 2016 você tinha a oportunidade de continuar, você vinha de lesão, você se recuperou para que pudesse continuar, mas aí você decidiu que iria encerrar a carreira de jogador já pensando como técnico. Eu vi que você já fez o curso na CBF, você já virou auxiliar. Como é que foi essa transição? O Carlinho tá dizendo que o Ednei é a enciclopédia do Paulista, ele vai puxar cada coisa aí, hein, Ednei? Pior que é mesmo. Como é que foi no momento que você estava lesionado, você começou a refletir carreira, o que você ainda podia cumprir de etapa para voltar, quanto tempo você ainda podia jogar
profissionalmente, quanto você poderia jogar em alto nível, e aí você te ajudou a tomar decisão, ou como é que foi essa fase de transição e pensar, não, eu acho que mesmo tendo condições de continuar jogando, o ideal é que eu vá estudar, que eu vá me capacitar para que eu já invada essa outra profissão, para que eu não fique um tempo parado e sem saber o que eu vou fazer depois. Como é que foi essa transição? E aí já emendando essa experiência de ser o treinador, de trabalhar do outro lado, e eu pergunto sempre pro pessoal como é que é essa coisa de receber ordem e dar ordem. Conta um pouquinho pra gente aí dessa mudança de chavinha na vida aí. Então, Júlio, assim, depois que eu voltei pro Sertãozinho, em 2013, cara, eu sempre tive boas temporadas aqui, sabe? Sempre tive bons campeonatos aqui. Mesmo jogando uma Série A3, até 2016 jogamos Série A3. E eu sempre fui um destaque dentro do clube, cara. Com muita assistência, fazendo gol. Se você puxar meu histórico aqui no Sertãozinho aqui, você vai ver só. Em 2014 eu fui o atleta que mais dei assistência dentro do clube. Com poucas rodadas eu já tinha 8, 10 assistências. Então, mesmo com 34 anos na época, entendeu? Só que, infelizmente, hoje em dia o futebol, ele se reduziu a idade muito dos atletas, né? Hoje em dia, atleta com 28 anos, 29, já tá velho pro futebol. Muitos acreditam isso, entendeu? E eu comecei a repensar, porque você passa o primeiro semestre empregado, 3, 4 meses. Depois, o segundo semestre todo parado, desempregado. Por mais que você tenha feito um excelente campeonato, o cara vai olhar, Lu, quantos anos? 34, 33, 35. Por mais que você tenha condição técnica. E se prolongavam, sabe, as contratações. Passavam meses até a gente se empregar de novo. E isso foi amadurecendo dentro de mim. Eu falei, isso eu pensava comigo. Falei, quando eu parar, eu vou, primeira coisa, me capacitar para estar envolvido com o futebol. Não me afastar do futebol. E aí eu tive a lesão em 2016, foi o último ano meu como atleta, foi o ano que o Sertãozinho subiu da Série A3 para a Série A2, a gente foi campeão desse campeonato. Me tratei pensando em voltar em 2017. Nisso assumiu o Júlio Sérgio aqui, vocês devem conhecer, goleiro que jogou no Santos, na Roma. Ele que fez a montagem do elenco em 2017, junto com o Paulo Massara, auxiliar dele. E eu já tinha trabalhado com o Júlio um pequeno espaço de tempo na Francana, em 2014. E um baita de um cara, e também joguei com ele no Juventude. Ele era goleiro, quando eu cheguei no Juventude, em 2005, ele estava saindo para Roma. Então, peguei pouquinho o Júlio lá. E a gente se conhecia dessa época. Quando ele assumiu aqui, ele precisava de mais um auxiliar. E eu estava machucado, voltando de lesão. Ele me chamou, conversou comigo, falou o que eu achava, se eu gostava da ideia de estar trabalhando com ele. E no momento você toma um baque, assim, porque você está com um pensamento, só que é a chavinha que você falou, foi a chavinha que virou dentro de mim. Falei, sentei com a minha esposa, conversei com a minha esposa, a gente viu os prós e os contras, e falei, não, é isso que eu quero, vou aproveitar a oportunidade que está me aparecendo de estar entrando como auxiliar. Acabei ficando de auxiliar, segundo auxiliar aquele ano, 2017, fiz o curso da CBF aquele ano também, em 2017. 2018, voltei como auxiliar, segundo auxiliar do clube também. 2019, comecei como segundo auxiliar do clube e acabei como primeiro depois da saída do treinador. Depois do Zé Carlos Serrão assumiu, me efetivou como auxiliar. E esse ano, fui de novo o primeiro auxiliar do clube. Isso, para mim, só tem crescido a experiência, sabe? Tem sendo mais grato, assim, às oportunidades que eu estou tendo e cada vez mais me especializando, né? Porque a gente não pode ficar para trás. Contatos, workshops, muitas coisas assim, a gente tem que estar fazendo para estar envolvido com o futebol. Por enquanto, a sua experiência como auxiliar, você ainda não assumiu como técnico de equipe, nem da equipe de base, né? Não, ainda não tive. Fui auxiliar tanto no Sub-15 como no Sub-20 por 2 vezes também. Tive essa passagem.
Mas assim, me sinto extremamente capacitado, Júlio, sabe? A gente está faltando ter a oportunidade de começar. Hoje o Campeonato Paulista está parado devido à pandemia, né? Então, esse ano foi um ano que eu trabalhei muito efetivamente com os atletas, sabe? O professor Serrão, ele é um treinador que dá muita oportunidade para os auxiliares dele trabalhar. Então, foi um ano que eu trabalhei muito com os atletas e vi que eu tenho capacidade e é isso que eu quero, e realmente é isso que eu quero para minha vida, né? Ô, Lucas, alguma frustração de não pegar, falamos de Remo, Juventude, mas de pegar um clube de um outro patamar pelo futebol que você jogou? Por exemplo, Fábio Gomes chegou aí para um Palmeiras, Julinho foi para um Corinthians, o Christian chegou Sim. Você teve alguma conversa, teve alguma coisa de sondar alguém? Na época do Paulista, eu tive várias sondagens, né, de estar indo para um grande clube. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, até para fora do país, se eu não me engano, o Sporting Braga. Mas, assim, você falar... Eu sou um cara que eu terminei minha carreira muito feliz, sabe? Não sou frustrado por ter parado de jogar futebol. Não sinto, assim, saudade do futebol em estar atuando. Eu acho que se eu ficasse fora do futebol, seria diferente. Se eu seguisse uma outra profissão, eu acho que eu poderia me sentir, como eu vou falar, frustrado em termos de futebol. Ia ficar sentindo nostálgico, falta, exato. Mas como eu parei e já tinha dentro de mim, não, vou seguir a minha carreira como auxiliar técnico, que a gente também tem que ser... A gente sabe que são poucos treinadores que já encerram a carreira e já começa como treinador e deslancha, a gente sabe disso. São poucos treinadores que acontecem. Mas eu estou fazendo gradativo. Estou aproveitando as oportunidades que estão sendo me dadas. Então, hoje eu sou auxiliar técnico do clube, do Sertãozinho, mas estou galgando aí a oportunidade de chegar de ser treinador de uma divisão de base ou até mesmo uma equipe profissional. Você é 81, Lucas? Eu sou 80. Você pegou quem no campo, na galera que vingou pro profissional? Você chegou a disputar alguma coisa aqui? Essa galera toda que do Paulista que saiu, eu tive a oportunidade de trabalhar. Todos eles. Marcinho Miranda. Mas o que eu falo é de molecada mesmo. De molecada, você chegou que virou, a jogar. Que é dessa época. Da época? Porque você pegou uma geração aí, Adrianinho, Xandeco, acho que o Nenê. Sim, o Adrianinho, eu não tive tanto, assim, proximidade com o Adrianinho dentro da cidade de Jundiaí, só de jogar contra, né? Xandeco também, só de jogar contra, que eu jogava pela Esportiva, eles jogavam pelo Clube Jundiaense. Sim, isso mesmo. Mas o mais próximo que eu tive ali dentro da cidade de Jundiaí é o Nenê. O Nenê a gente joga junto, eu tenho até foto de nós na Esportiva, nós pequenininho lá da Esportiva, junto com o Dedé, jogando e disputando os campeonatos, né? Agora, o mais não, Adrianinho, a gente só tem relacionamento de jogar contra e convivência, assim, e se complementar, o Xandeco também. Acho que é mais um Nenê mesmo. Eu tô falando porque poucos atletas de Jundiaí nós falamos que vingou, né, pro futebol, como semana passada nós falamos pro André, e é um celeiro que é maravilhoso o futebol em Jundiaí, né? Às vezes, sei lá o que falta isso daí, e hoje ainda mais, o Júlio até pode concordar, hoje acho que ainda falta ainda mais com o Paulista nessa situação, e já emendando, como você vê o triste cenário que está o Paulista hoje, cara? Em termos de captação de atletas aí em Jundiaí, eu acho que, assim, eu acompanho poucos clubes, né, da minha época, como eu disse, Esportiva, Clube Jundiaense, Nacional, se eu não me engano, Irapuru, se eu não me engano, São João. Então tinha vários clubes aí em Jundiaí, onde disputavam os campeonatos da cidade, né? Eu não sei ainda se existem esses clubes aí, se disputam esses campeonatos. Você falou a Esportiva e o Nacional, praticamente... A Esportiva já fechou faz alguns anos. O Nacional
praticamente fechou também. Fechou com o Maia. E agora o Irapuru, o Jundiaense, o Grêmio, Grêmio, verdade, o Grêmio. Ainda continuam Mas disputando as categorias. é mais escolinhas, Então, né, Lucas? São mais escolinhas, já não são tanto de formação, né? É nisso que eu queria chegar, porque na nossa época aí era muito disputado, eram muitos campeonatos que tinham na cidade, que faziam com que a gente jogasse o tempo todo. Acho que o que falta também é um incentivo de ter esses campeonatos, para que o atleta, a criança, eles possam desenvolver em termos de competição mesmo. Porque você só treinar, beleza, você vai qualificando o atleta, mas quando você coloca o atleta para jogar competição, ele tem que tirar algo a mais dentro dele, ele tem que se sobressair. E na nossa época era assim, a gente jogava cada jogo difícil e acabava se tornando atletas profissionais, né? Muitos aí de Jundiaí se tornaram atletas profissionais. E a outra pergunta, eu fico muito triste em ver o Paulista na situação que chegou e lutando para se reerguer, né? Eu queria ter condições de injetar um dinheiro grande no Paulista, fazer coisas grandes no Paulista, mas infelizmente a gente não tem. A gente só pode querer trabalhar no Paulista e ajudar o Paulista de alguma forma, trabalhando como parte técnica, né? Agora, a gente crê que o Paulista pode se levantar. Porque na minha época, eu lembro que o Paulista nunca foi um clube que os patrocinadores bancavam. O Paulista sempre foi praticamente sozinho o clube. E prefeitura, empresas, ninguém ajudava. Quando começou, você chegou a pegar um Paulista ruim também, não era só o Paulista já que tinha dinheiro, né? Eu peguei o Paulista na última passagem minha ali, se eu não me engano, 2010, já estava indo para o caminho mais ruim, né? Nos outros anos, não. Lá no começo mesmo... Graças a Deus, não. Quando eu comecei, o Paulista sempre foi um clube que honrou os compromissos, nunca atrasava, raramente, se o pagamento fosse no final de semana, sempre caía na sexta-feira. Você tinha apartamento, eu mesmo assim tive a oportunidade de morar em vários apartamentos que o Paulista cedia, móveis, o Paulista mobiliava a casa. O Paulista sempre foi um clube muito organizado, muito que mesmo. Legal isso aí, cara. O Paulista sempre foi uma casa que recebia muito bem seus atletas. Na verdade, a gente sabe que isso não é uma situação do Paulista, né? Infelizmente, muitos clubes do país estão vivendo isso, que é uma economia que o país enfrenta e que os clubes pequenos acabam sofrendo justamente por isso. Não tem grandes patrocínios, você precisa de vários patrocínios. É diferente de você ter um grande patrocínio master que vai fazer grandes injeções financeiras, mas é mais complicado, né? Bom, duas perguntas para você aqui, Lucas. A gente já está indo para a parte final aqui do nosso bate-papo. Bom, primeiro o Enzo Vasconcelos está dizendo o seguinte, que você foi multicampeão como técnico lá do Real Meninos FC, competição de alto nível, só falta oportunidade porque você potencial, ele disse que você já tem, né? Esse é um comentário aqui do Enzo Vasconcelos. Mas aí duas perguntas do Jefferson Moraes dos Santos. A primeira, ele quer saber se o curso da CBF, se ele tem necessidade de formação superior em educação física. Tá, essa é a primeira pergunta. E dele também, e aí você emenda uma na outra, o que você recomenda para os garotos que sonham em ser jogador de futebol? Já que você também acaba trabalhando com uma garotadinha aí, como é que você vê esse sonho dessa molecada? O que você recomenda para os garotos, Lucas? A primeira pergunta sobre o curso da CBF, então, ele aí difere, né? Se você foi atleta profissional, você não precisa ter curso superior. Só que aí também tem que ter um tempo de profissionalismo, né? O mínimo, se eu não me engano, são 5 anos direto ou 5 anos intercalados, eu não vou lembrar muito bem, mas você tem que ter um mínimo de registro na carteira como atleta profissional. Okay. Agora, caso você não for atleta profissional, aí sim, você tem que ter curso de educação física, você tem que ser formado para ir preencher todos os requisitos que eles passam. Mas para mim... Não, é que isso daí é uma oportunidade que a CBF abriu há um tempo atrás, exatamente para proporcionar aos atletas
que não tiveram também tempo para estudar, né? Que esse tempo de carreira desce aí como a substituição do tempo de estudo como uma faculdade, né? Quer dizer, o tempo de carreira já acaba substituindo a graduação, né? Desde esse curso para mim que atenda esses requisitos mínimos, né? Esse curso para mim, como eu falei, quando eu parei em 2016 para 2017 e fiz o curso em 2017, eu estava muito recente ainda como atleta, né? Para mim foi um curso extraordinário, sabe? Ele é um curso de um custo elevado, custo bem caro, infelizmente, mas para mim foi muito gratificante. Eu voltei com uma metodologia minha, procurei fazer uma metodologia que eu aprendi no curso. Aprendi não, eu abri mais a minha visão em termos do que é o futebol. Porque muita gente fala, futebol é isso, futebol é aquilo, e a gente aprende que futebol não tem certo e não tem errado. Eu tenho a minha visão de jogo, você vai ter a sua, todos vão ter, cada um vai ter a sua visão, aí cabe cada um se adequar dentro do que é aquilo e colocar o seu modelo de jogo dentro de campo, entendeu? Para mim, foi muito gratificante o curso, recomendo, quem tem possibilidade de fazer, se inscrever, ex-atletas, que tiver condições, pode fazer, porque o futebol está caminhando para isso, a gente vê que quem não tiver qualificação vai ficando para trás, né? Então, a gente tem que estar empenhado. E sobre a outra pergunta, que é sobre a formação de atletas, é isso, né? Falou? O que você recomenda para os garotos que sonham em ser jogador de futebol? Então, Júlio, assim, eu trabalho hoje, até o professor Walter, que usa o outro, tá como o Enzo Vasconcelos aí, né? A gente tem um projeto aqui que chama Real Meninos, só que é voltado para o futsal, né? E a gente tem uma garotada muito boa ali, a gente treina muita molecada ali, né? E eu tenho um projeto à parte meu aqui que eu dou aulas de aprimoramento técnico, né? E eu costumo falar muito com as crianças aqui. Tem o meu filho também, que tem um nível, assim, muito bom mesmo. A gente não é querer puxar sardinha, mas tem que falar, infelizmente. O pai Coruja, como é que é o nome do seu filho? É o Davi Lucas. Davi Lucas, tá com quantos anos ele? Tá com 8 anos. O pai coruja muito, Davi? Eu acho que sim, né? Não. A verdade não. Eu consigo separar o pai e o professor, sabe? E, graças a Deus eu tenho consigo fazer esse meio termo, sabe? Que bom. Mas é assim, o que a gente fala com as crianças, viu, Júlio? É assim, ser aplicado nos estudos, primeiramente. Acho que já ouviu falar muito isso, mas é a verdade, tem que ser aplicado nos estudos, porque a gente treina as crianças visando formar um ser humano lá na frente, alguém de bem, com boa índole, disciplinado, porque o futebol, ele disciplina as pessoas. Eu fui disciplinado no futebol, então o futebol ele disciplina as pessoas, porque a gente tem regra para tudo, horário para tudo que você for fazer, você tem que ser bem aplicado. O futebol, ele ensina esse tipo de coisa. Então, eu falo sempre para os garotos que estão treinando comigo aqui. Quando for treinar, faça o seu melhor. Se qualifica melhor. Se você vai treinar 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, faça o seu melhor. Porque cada vez que você fizer o seu melhor, você vai estar empurrando o seu nível de qualidade mais para cima. Mais para cima. Aí, no outro dia que você vier treinar, você tem que fazer melhor do que você fez ontem. Para que você esteja melhorando a sua qualidade técnica. E outra coisa importantíssima que a gente sempre fala é o incentivo dos pais, né? O pai tem que incentivar. O pai não pode ser aquele pai que exige, querer arrancar coisa que o menino não tem para dar. O pai tem que conversar com a criança. Eu fazia muito isso com meu filho quando ele começou no futebol. Eu assistia os treinos dele e quando eu ia embora eu falava para ele, pô, hoje você treinou legal, mas você fez isso, fez aquilo que não é certo. Então, eu ia conversando com ele, fazendo ele entender o que ele precisava melhorar. Então, acho que o papel do pai é fundamental nessa parte, de conversa, de não querer, porque a gente vê que hoje o futebol é um negócio, né, Júlio? A gente vê que o futebol todo mundo quer que o filho vire jogador, para ser arrimo de família, que o filho hoje ganhe milhões, com 16, 15, 16 anos já tem um contrato milionário. A gente sabe que a realidade é bem difícil, a caminhada é muito longa.
Mas, assim, a gente trabalha com as crianças voltado para ser um ser humano melhor e cada vez mais qualificando aos poucos você vai melhorando seu filho. E o pai tem que incentivar, cara. Eu falo assim, eu falo assim, o que eu puder fazer pro meu filho virar um jogador de futebol, vou fazer. Só que ele tem que saber que a primeira coisa ele tem que estudar, ele tem que saber que o estudo é fundamental. Que lá na frente, quando o funil se fecha, a gente fala que é o funil, né, aberto. Sim. Quando começa a passar lá pelo estreitinho do funil, alguns vão passar e outros não vão passar. Então, tem que estar preparado para tudo. O que deu para a gente pincelar nessa fala, a gente percebe em todas as entrevistas, tá, Lucas? Quando eu faço a pergunta, ou quando essa pergunta vem de vários internautas, as pessoas que estão participando, essa é uma pergunta recorrente. Todo mundo quer saber para um ex-atleta, o que ele indica, né? Qual é a recomendação e o que é padrão é que todo mundo, de fato, incentiva o estudo. E se a gente puder traçar esse paralelo, a gente nota o seguinte, como regra geral, o estudo vai te ajudar, seja você um atleta profissional ou não. E principalmente se você não for um atleta profissional. Porque se você for um atleta profissional, dá para a gente entender, assim, como respostas dos atletas que conversam com a gente, que você tendo um estudo, você tem um entendimento melhor tático, você tem um entendimento melhor sobre a sua própria vivência física, entender melhor sobre alimentação, respeito, obediência, tem uma série de coisas que a educação, de um modo geral, o estudo, de uma maneira geral, vai te beneficiar como atleta. E não ser um atleta, na hora do funil, como você está falando ali, na hora da peneirinha, se eventualmente você não for um atleta profissional, você conseguiu construir ensinamentos, educação, de forma que você vai seguir outra profissão e que você não ficou para trás no tempo. Né? Acho que verdade. Você deu uma resumida bem em tudo que o estudo dentro do futebol faz. Porque hoje em dia os treinadores gostam de jogadores inteligentes, jogadores que você passa a situação tática, porque hoje em dia nós trabalhamos muito com analista de desempenho. Então o analista manda o material, o jogador tem que ser um jogador inteligente para olhar o material, assimilar aquele material, para que a hora que chegar na mão de nós treinadores, desenvolver dentro da função que é o campo. Exatamente. Ô Lucas, vários pontos sobre isso aí de base. O pai sonha com o jogador ser o craque, que isso daí, você que vive o futebol, dá para falar que é 1 em 1000 que vai sair, se não for mais, até para falar que estou falando em salário Neymar. Todo mundo já acha que o filho dele vai ser o Neymar. Então, aí já vai da educação. O pai tem que ter a cabeça feita para falar, estuda, porque não é fácil ser. Aí tem o próprio pai do Neymar, que ali também é uma... Cara, é uma outra loucura ali. O pai não teve nem... Ele mesmo não teve alicerce ali. Outro ponto. Não vou citar nomes. O jogador consegue o patamar, chega só profissional, ganha dinheiro e o pai não consegue interferir e fala, filho, agora é hora de você... Joga no ralo. Não, isso aí. Eu não vou citar nome, eu conheci vários profissionais. Foram 10 anos vivendo o esporte, então... Vários. E você sabe muito bem disso. Que fala assim, o pai tem que falar, viu, filho, agora cuidar da sua vida, mas muitos nem escutam. Deixa eu estou ganhando dinheiro porque carreira de jogador é curta, né, cara? É verdade. Curtíssima. Eu falo por experiência própria agora. Então, parecia que foi ontem que eu estava lá em Jundiaí, hoje já encerrei a carreira. Mas hoje em dia, assim, como você falou, salários Neymar é 1 em muitos mesmo. Mas hoje em dia, virar jogador profissional está extremamente mais fácil, né? Venhamos a calhar aí, venhamos a falar a mesma língua. Porque
Infelizmente, o E muito futebol mais está cedo, caminhando. né? Muito mais cedo. O futebol virou negócio, há alguns anos virou negócio que se o jogador tiver um pouco mais qualidade técnica, os empresários vêm, assumem a responsabilidade, já coloca em clubes aí com bons salários e vai embora, entendeu? O futebol é negócio, extremamente negócio. Por isso que eu disse que quando eu parei de jogar, uma das coisas foi isso, porque você com 28, 29, 30 e poucos anos, você é velho pro futebol. Por causa disso, que é um negócio que quanto mais novo você vender um jogador, melhor é para o empresário. E os clubes hoje em dia, como vocês sabem, não tem mais lucro nenhum em termos... não tem lucro nenhum no jogador que é vendido, né? Infelizmente. Ednei, estamos no finalzinho aqui. Para fechar, uma pergunta para o nosso convidado ilustre aqui. Pô, muito bacana ter o Lucas com a gente hoje, numa data especial para o Paulista, mas numa data especial também para a Rádio Esportes Mais, porque já faz um tempo que eu estou querendo o Lucas aqui com a gente e hoje deu certo. Para fechar com ele aí, Ednei. Ô Lucas, esqueceram a amizade. Melhor cara que você falou, o melhor jogador que você falou assim, esse bate fácil na bola, que você jogou a favor e o que você viu jogando contra, que você jogou contra. Só para finalizar. Que eu joguei contra? Que eu joguei junto, assim, para mim, um jogador fora de série que deveria ter jogado em mais clubes grandes, jogou em pouco ainda, Fábio Gomes. Fábio Gomes é um jogador, foi um excelente jogador, canhoto, volante canhoto, que tinha uma finalização muito precisa de fora de área, um excelente passe. Naquela época já era um volante moderno, né? E poderia ter ido mais longe. Agora um jogador que eu vi, que eu joguei contra, rapaz, hein? Eu acho que eu vou no Fred, né, cara? O Fred, aquele ano lá, o cara é fora de série mesmo. O cara merece estar nesse alto nível. O cara... Eu lembro, eu vou até um comentáriozinho rápido. O Fred, no primeiro jogo, se vocês lembram, ele fez um gol numa jogadinha de falta, né? Que teve uma rolada. Sim. Se vocês soubessem, nós treinamos a semana inteira. Sabia que ele fazia jogada. Treinamos a semana inteira para marcar o cara, velho. E ele não fez a jogada e saiu o gol. Você vê como o cara é diferenciado, né? Porque vocês treinavam sem ele, né? Treinava sem ele, mas a gente sabia que rolavam para ele, ele tirava da barriga, ele tirava do cara que dava o combate nele, ele driblava o cara e dava chapada no canto. Faltou a gente treinou. Faltou, esquecemos que ele tem qualidade técnica. 30 segundinhos. O Fábio, parceiraço, meu amigo, mas dizem que o Falcão, o tio dele, jogou mais que ele. Ele fica bravo, ele fala isso aí, mas dizem que o Falcão jogou mais que ele, não chegou a ser profissional, mas foi aqui do amador. Agora, só me vem aqui na cabeça, rapidinho, vocês colocavam paralelepípedo pro Rodolfo chutar falta naquela época lá, porque cada hora que o homem chutava? O que era aquilo? O Rodolfo trabalhei pouco com o Rodolfo, cara. O Rodolfo veio uma geração depois da minha ali. Mas o Rodolfo era um menino também que um potencial muito grande mesmo, muita qualidade na batida da bola. É outra cria do Paulista, né, cara? Pena que a gente não vê mais sair esses tipos de jogadores aí da base, né? Hoje em dia a geração não quer treinar, o pessoal não quer bater falta, tá? É tudo. Mas enfim. Lucas. Eles querem sair correndo para pegar o celular, pô. Então, ninguém quer bater 200 faltas depois do treino. Não. Aí depois não quer entrar para a história como o Marcelinho, como o Neto, como o Rogério Ceni. Então, assim, mas precisa treinar, precisa insistir. Ensina isso para os seus garotos aí. Ensina. O Christian. É fundamental para precisa treinar. A repetição te leva à perfeição. É mais ou menos por aí. Com certeza. Lucas, eu não vou me cansar de dizer que foi uma honra tê-lo conosco. Essa época do Paulista trouxe para mim, como torcedor na época, hoje eu como radialista, tendo o prazer de ter a minha rádio e fazer as reportagens, trazer informações
para os nossos ouvintes, mas na minha época ainda de torcedor, você não tem ideia de como é prazeroso receber um atleta daquela época batendo esse papo maravilhoso conosco aqui. Então, tô rasgando seda, como é que fala? Enfim. Mas, cara, é muito legal receber você conosco aqui no programa Sport Show nesta segunda-feira. Então, quero te agradecer demais esse tempo que você se dedicou. Eu acredito que os nossos ouvintes, eu brinco, ouvintes / espectadores, internautas, porque deixou de ser só rádio, né? Então, obrigado demais pela sua participação conosco hoje aqui, viu? Bom, Júlio, Ednei, eu que agradeço. Como eu falei aquela hora fora do ar, né, cara, aquele dia, o primeiro convite que você teve aí, você me fez, eu fiquei muito chateado por não atendê-lo, né, mas a gente tinha um compromisso, e muito feliz mesmo por esse tempo com vocês aqui, 2 caras excepcionais aí, que a gente tive o prazer de conhecer, né, de trocar ideias, ainda mais numa data hoje tão especial, 15 anos da conquista da Copa do Brasil. Muito grato mesmo. Quero deixar um abraço a todos aí que acompanharam essa entrevista, né, esse bate-papo, né, a todos que mandaram mensagens aí. Cara, eu sou extremamente fã de Jundiaí, né? Por mais que eu queira, moro longe assim, estou sempre acompanhando o nosso querido Paulista. Como eu falei antes, quero um dia poder ajudar aí de alguma outra forma, e a gente espera que isso vai acontecer. Então, deixando meu grande abraço a todos aí, a todos da cidade de Jundiaí, a vocês dois aí, um forte abraço, ao pessoal aqui de Sertãozinho aí que acompanhou, a todos aí da minha família, minha esposa, meus filhos que estão acompanhando, meus familiares aí, agradeço mesmo, e pode contar comigo, estou sempre à disposição de vocês. Maravilha, abraço para o Carlinho, o Salim também, Ricardo Salim, o Enzo Vasconcelos, que participou conosco, o Jefferson, o Pedro, né, o sobrinho, o Vilmer Brandão, Paulo Henrique, Aldo Nascimento, Silvio Dias, o Roque Silva, o Ari Osvaldo, o Ari meu primo, né, pessoal, o Nelson Luiz, quem mais aqui? Bom, a galera que vai participando, mandando mensagens, o Samuel Silva, o Vinícius Scarton, abraço para a família aí também, viu, Lucas? Obrigado aí mais uma vez pela participação. Quero lembrar a todos que toda segunda-feira, então, o programa Sport Show ao vivo, sempre com uma novidade, sempre com uma entrevista bacana, e na próxima quarta-feira, então, temos mais uma novidade, teremos aí mais um entrevistado, mais um convidado bacana. Muito obrigado a todos, desejando a vocês uma excelente semana e até o próximo programa Sport Show. Fique com Deus, uma ótima semana e até a próxima. Valeu, Ednei! Sucesso, Luquito, sucesso lá no Sertãozinho. Cara, é breve para você ser o treinador principal da equipe, cara. Amém. Sucesso, todos por Obrigadão. você. Julião, um abraço. Abraço, Lucas. Valeu, Obrigado abraço. a todos. Valeu, Tchau, até tchau. a próxima.